E aí, tudo certo? Tava refletindo um pouquinho e eu tenho falado muito sobre negócio, sobre dinheiro, sobre como ter um negócio com o máximo de liberdade e é difícil você não encaixar Deus em algumas coisas da nossa vida, né? E eu gostaria de gravar mais vídeos e a forma que isso é possível é falando de coisas que eu gosto, coisas que eu estou estudando e coisas que me preenchem. Sem se preocupar até mesmo com a questão de algoritmo, de alcance, de pessoas que vão estar assistindo, também focar mais em expor os meus pensamentos, que talvez, não sei o que, é que vai acontecer com a internet, que ela permaneça até o fim dos tempos, e durante esse tempo, né, pode ser que eu já não esteja aqui, pode ser que alguém veja um vídeo meu e, sei lá, pense assim, esse aí era o meu tataravô, sei lá, mas tem muitas coisas que vêm na minha cabeça. Vou tentar explanar com calma tudo. Essa noite eu acordei. Eu ultimamente tenho tido sonhos bem vivos, sabe? Bem como se eu estivesse fazendo parte do dia a dia normal, assim. Só que aí de repente eu acordo e eu percebo que na verdade foi um sonho, não era real. Mas essa noite eu não consegui voltar a dormir porque eu caí numa linha de pensamento meio ficcional, assim, que deu vontade até de levantar e escrever. E aí foi o que eu fiz. Eu queria compartilhar contigo o que é que eu escrevi, que talvez possa te ajudar a encontrar aí um caminho, uma luz, sei lá. Talvez te preencha de alguma forma isso. Eu acho que existe um vazio em todos nós para entender as origens, sabe? Como que a humanidade existe. Porque se você for deixar o preocupante, quando mais você pesquisa, mais você tem vontade de aprender, mais parecem coisas loucas, né? E teorias, possibilidades. E é difícil a gente fazer tudo sem ter um discernimento até mesmo, ter uma clareza. Tipo, não dá pra confiar em todo mundo, qualquer história, né? Então, até é importante eu dar esse disclaimer aqui, é que isso que eu vou te falar sobre essa possibilidade é uma teoria, né? É ficção, mas me fez perder o sono e eu tô pilhado de energia para gravar esse vídeo e muitos outros falando sobre isso, sabe? Então, deixa eu compartilhar contigo. Você já parou para pensar o que veio? Qual foi o motor e impulsionador para a criação do universo? Eu, depois de entrar numa linha de pensamento, eu fui escrever e fui pesquisando também. E é curioso como alguns cientistas, físicos, eles também entraram nessa minha mesma linha que eu, na busca por entender a criação. Diferente do cenário que eu quero, da ferramenta que eu quero trazer aqui, que é mais filosófica, os físicos, os cientistas, eles não conseguem, não podem até, né, por uma questão de norma, trazer elementos da filosofia para desenvolver. É complicado, por exemplo, dentro do cenário acadêmico, a gente vê, principalmente nesse sentido, dois caminhos. Dentro do caminho das ciências, não tem como você, por exemplo, supor o que motivou Deus, que ser o criador, a criação, a acontecer. Dentro do cenário científico, né, eles conseguiram teorizar o Big Bang, por exemplo, né, que até, inclusive, está meio abalado ultimamente, mas quanto mais, é exatamente isso que eu falo, quanto mais pesquisas ocorrem sobre um determinado ponto, mais bravo, como é que eu posso dizer, mais anulado ele acaba sendo, mais fraco ele acaba sendo. E é diferente do aspecto filosófico, que é a outra linha que eu pretendo trazer, tá? E aí dentro disso, o que me fez perder o sono é entender a mente do Criador, certo? Eu acredito em Deus. Eu não tenho nenhuma religião assumida ainda, mas eu acredito que o universo, ele não surgiu simplesmente com um Big Bang, talvez.
tenha sido o Big Bang, mas esse Big Bang não foi ao acaso, entende? Então, o que é que eu supus na minha mente? Que o Criador, ele estava em um universo onde ele via muita injustiça, muitas coisas que são ruins, que não te dão um propósito, certo vazio, assim como ele preferiu inspirar as pessoas que escreveram a Bíblia, os profetas, enfim, né, sobre o vazio que existia, e tudo era nada, e aí de repente se algo se fez com luz e tal. Aí eu quero que você se visualize aí dentro desse cenário como esse criador, uma inteligência capaz de criar algoritmos, ferramentas, inteligência artificial que seja, né, para fazer que você entenda isso, do meu ponto de vista, para ajudar na composição da criação. Aí vem, né, anjos, Lúcifer, né, Cristo, que vem antes até. Mas qual é que era o propósito desse criador? Era pegar esse universo que ele vivia, que era vazio para ele, não tinha um propósito, né? Não tinha encontrado um propósito. E aí que tá. Dentro desse construir, eu acredito que o criador encontrou o seu propósito. E dentro desse propósito, ele percebeu que aqueles seres com sua imagem e semelhança, eles precisariam desse propósito também. Se sentiriam vazio se não encontrassem algo assim como ele encontrou. E dentro desse processo, veio todo esse enredo que a gente tem, o início, Adão, Eva, jardim, pecado, perdão, vida atual, o arrependimento, no final, a vida eterna, né? E aí o que acontece? A vida eterna, ela tá aqui no início. Adão e Eva tinha aí. E aí tem todo um enredo, e sabe o que é interessante? Esse enredo, ele não existia na vida do Criador, digamos assim, vou chamar de vida mesmo, tá? Nesse universo que ele habitava sem propósito, vazio, ele não tinha esse enredo, isso que causava o vazio dele. Não tinha um início, meio e fim, como ele sugeriu, né? E ele sugere, e é o que a gente está vendo, quanto mais o tempo passa, né, as escrituras sagradas, né, milenares, elas mostram que muitos acontecimentos, eles já aconteceram, né? E o que previu que eles acontecessem? Foram basicamente as escrituras, as inspirações sagradas, né? Mas há muito para conversar sobre isso. Eu sou um leigo nesses assuntos, mas é muito interessante a gente estar aberto para captar, para sugerir, para entender Deus. Eu acho que todos nós precisamos nos preencher de alguma forma com a versão de Deus que é justa, né, que está lá na Bíblia e tal. E dentro desses aspectos, a gente se preencher com aquilo que, né, com suposições e tal. Mas aí eu te pergunto, talvez você não esteja passando por esse momento, que eu acho que todo ser humano lhe passa, por se questionar sobre o que vem depois, né? Ou se tem alguma forma da gente passar essa existência buscando algo a mais, uma conexão com algo a mais. Entende? Não sei. Mas eu tô nessa fase. Talvez eu comece a gravar mais vídeos falando sobre isso, buscando supor, né? Não só trazer realmente algo que seja concreto, um olhar científico, acadêmico ou filosófico, mas também coisas da minha cabeça, mas, né, qual seria a graça sobre essa possibilidade, né, de um criador, desenvolvedor,
desenvolvedor, né? Que gerou esse universo onde você faz parte e você tem todo o potencial de encontrar um propósito. Esse propósito, eu não estou dizendo para você criar histórias, para você ser um diretor de Hollywood. Eu estou dizendo que você pode desenvolver a partir do ponto que você sabe que saiu, onde você está agora e onde você quer chegar, certo? Procurando a sua própria história, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo.